irmãos, boa noite a todos. Hoje eu vou falar no microfone. É com muita alegria que nós, nesta noite, nos encontramos aqui mais uma vez no Centro Espírita União Fraternal. E especialmente hoje, com a presença do nosso querido Pedro Camilo, palestrante e médium da Bahia, e que vem num ciclo de palestras aqui pela região e nos dará o prazer da sua presença e da sua palavra. Para iniciarmos então, vamos elevar o pensamento a Deus, agradecidos a Ele, ao nosso Pai de amor e bondade, pela oportunidade que Ele nos concede nesta noite de estarmos aqui presentes nesta casa de orações. Obrigado, Senhor, por não ter havido obstáculos que impedissem a nossa presença aqui, para que juntos possamos participar deste banquete espiritual. Hoje, especialmente, com a presença do nosso querido irmão Pedro Camilo, que vem dar a sua palavra, os seus ensinamentos, inspirado pela espiritualidade maior. Permita, Senhor, que estejamos abertos a essas boas influências e que Ele, da mesma forma, seja um canal vivo de tudo aquilo que a espiritualidade deseja transferir para cada um de nós em termos de ensinamentos e de exemplos nesta noite. Senhor Jesus, que a Tua presença se faça aqui neste momento e que possamos, no término deste encontro, termos a certeza de que saímos daqui melhores do que quando aqui chegamos. Graças a Deus e que assim seja. Para darmos início, eu vou pedir então a Sonira que faça a apresentação do Pedro Camilo para nós. Boa noite a todos. Então, mais uma vez, eu repito, é uma alegria muito grande. O Pedro já esteve conosco à tarde, passamos aí algumas horas, num seminário, e agora vamos aí para a palestra. É uma alegria muito grande estar recebendo não só o Pedro, como todos vocês. O Pedro Camilo de Figueiredo Neto, ele é baiano, ele é advogado e professor universitário. Ele é escritor e expositor espírita. Estava me dizendo hoje, já esteve também no exterior, já fez algumas palestras fora do país. É trabalhador do Núcleo Espírita Teles de Menezes, em Salvador. Publicou alguns livros que estão presentes aqui, para quem interessar. Ivone Pereira, Uma Heroína Silenciosa, Devassando a Mediunidade, Pelos Caminhos da Mediunidade Serena. Foi médium da obra Mente Aberta, pela editora Sintonia. Eu contei Reflexões do Espírito Bento José, que foi até o tema do seminário da tarde, E o mais novo lançamento é Mediunidade para Entender e Refletir. Foi editado pela editora Mente Aberta. Eu gostaria de colocar que os livros estão aqui disponíveis e temos também a máquina de cartão de crédito, que facilita para a gente, a compra de quem interessar. Então, nós vamos passar a palavra para o nosso amigo Pedro. Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Deus seja com todos, permaneça conosco, E uma excelente noite para nós. Que possamos ter mais uma hora
de contato fraterno, de esclarecimento, de aprendizado. A tarde foi muito proveitosa. Tratamos dos cuidados com a saúde da mente e tenho certeza que sairemos todos daqui mais atentos, mais vigilantes, mais cuidadosos, por que não dizer, com a nossa mente. Escolhas erradas, traumas e reencontros. Esse tema, ele surge a propósito de uma reflexão nossa sobre como nossas escolhas definem aquilo que somos, definem os rumos de nossas vidas e como uma escolha inadequada ela pode definir um futuro de incertezas, de dissabores, de encontros, reencontros, desencontros, de traumas e de tramas também, por que não dizer. A amiga Samira colocou ali tramas e reencontros, e por que não dizer tramas? Haja vista que todos nós somos de fato fruto das escolhas que vamos fazendo ao longo da vida, ao longo das existências, de um modo geral. Somos, na verdade, a soma de todas as escolhas que fazemos. O engraçado é que em um determinado momento, no momento em que paramos e avaliamos, que temos aquele fiat existencialista, né, que encontramos no Sartre e em outros tantos nomes que estudaram e que foram existencialistas, que a gente olha para trás, a gente olha para a gente em um determinado momento e se pergunta, como foi que eu me tornei isso? Né? Em que momento foi que minha vida deu uma guinada, que foi numa direção diferente e hoje eu me encontro da forma como estou? Para aqueles que buscam fuga ou para aqueles que não querem responsabilidade, é muito fácil acusar aos outros, acusar a má sorte, acusar a Deus, sei lá, transferir a responsabilidade para outro. Para aqueles que querem assumir as rédeas de suas existências e pretendem de fato transformar a si próprios em um novo ser e transformar a sua em uma nova realidade, é preciso entender que aquilo tudo, aonde chegamos, esse ponto em que estamos, é reflexo de tudo aquilo que fizemos, de todas as escolhas, das pequenas às grandes, das menores às maiores. Não é sem razão que Ortega y Gasset afirma, eu sou eu e minhas circunstâncias. Se nós traduzimos ou trazemos essa expressão, essa frase, para o contexto da realidade espiritual, de fato, nós somos o que somos e a soma de todas as circunstâncias. Não apenas em que nos incluímos em outras existências, mas também as que criamos, para os outros e para nós próprios. Neste livro, Ação e Reação, o Espírito André Luiz fala um pouco disso, das muitas escolhas. Eu comentava com a Cristina Sarraf, ainda ontem, quando comíamos uma pizza saborosa lá em São João da Boa Vista, com o JP e os nossos amigos que estão aqui. Ainda ontem eu comentava com ela, dizendo da minha vontade de escrever um livro sobre escolhas erradas, né? Traumas e reencontros, talvez estudando este livro, Ação e Reação, que é um livro que integra a série André Luiz, que começa com o Nosso Lar e termina com E a Vida Continua, e que a gente infelizmente não conhece muito. Ouve-se falar muito em Nosso Lar, o filme foi feito em torno do Nosso Lar, e A Vida Continua também será objeto de uma película cinematográfica que vai ser, acho que já entra em cartaz nos próximos meses, setembro, outubro, se não me falha a memória. Mas entre um e outro, existem outros. E um deles é esta obra que eu considero fantástica. Digo para vocês assim, se alguém sentir que vai desencarnar amanhã, corra para ler o livro. Né? Não morra sem ler o livro. Né? Estou sentindo um negócio estranho. Sonira tem esse livro aí na Ação e Reação, pega na biblioteca, pega no cartão de crédito, vai morrer mesmo, precisa pagar. Né? E aí, leva para casa, dá uma lidinha, porque ele é um repositório de ensinamentos muito bons. Não é à toa que fala sobre a lei de ação e reação, ou a lei de causas e efeitos, a lei que governa todos os nossos destinos. A gente lembra da terceira lei de Newton, né? A cada ação corresponde uma reação de mesma força e intensidade, mas de sentido oposto, de sentido contrário. E aqui, naturalmente, nós precisamos lembrar de uma outra ideia, de um outro pensamento que costumamos sempre afirmar, de que a semeadura é livre, mas a colheita ela é obrigatória. Juridicamente falando, poderemos dizer que a semeadura é discricionária, mas a colheita é vinculada, né? Trazendo para o âmbito do direito administrativo, para só homenagear meu amigo ali, que é advogado também. Então veja, a lei que nos governa a todos, portanto, e que nos vincula naturalmente às consequências de tudo que fazemos, de tudo que construímos, das escolhas
que vamos elegendo ao longo da existência. Neste livro, Ação e Reação, encontramos a história de Marcela e o Deus. Não sei porque ele está com aquele negócio girando. Deve ser a roda da vida, né? Eu acho que eu já sei o que é. Só um instantinho, me permitam. Eu acho que ele vai entrar numa... Não entrou. Eu pensei que ele ia entrar numa atualização automática. Ia dar trabalho. Pronto. Fica mais tranquilo, né? A história de Marcela e o Deus que é contada neste livro. Só para nos situarmos, como é que o livro começa? Como é que o livro acontece? André Luiz, juntamente com seu companheiro Hilário, que vem a ser o espírito Hilário Silva, que escreveu alguns livros através do Chico, inclusive A Vida Escreve, que é um livro muito bonito, muito interessante. André Luiz e Hilário vão fazer um estágio. A gente pensa que só tem estagiário no mundo físico, né? Vão fazer um estágio no mundo espiritual numa instituição chamada Mansão Paz, que é uma instituição vinculada à colônia Nosso Lar e que se situa em determinada esfera do umbral para atendimento de espíritos necessitados de toda a ordem. E lá eles conhecem dois sujeitos, Gúbio, que era o instrutor, o responsável pela mansão, e Silas, que era um assistente e que tinha diversas tarefas junto àquela instituição. Eles então realizaram, André Luiz e Hilário, junto com Silas, diversos atendimentos. E o capítulo que fala da história de Judeu e Marcela dão notícias de que eles constantemente se movimentavam para ir até a casa de pessoas cuja reencarnação foi de alguma forma patrocinada pela mansão, de espíritos que estavam estagiando no corpo, mas que antes de regressarem à vida espiritual, estiveram entre eles e que naturalmente reencarnaram sob a sua proteção, a proteção daquela instituição, a proteção da mansão. E eles iam constantemente para prestar auxílio. Fosse o auxílio simplesmente moral, em virtude de pessoas que estavam passando por provações difíceis, fosse o auxílio mesmo magnético, o auxílio do passe, da energia que era levada como tratamento espiritual, e a vigilância e o acompanhamento de um modo geral. É interessante pensar nisso porque nós vivemos aquela ideia, trabalhamos um pouco disso à tarde, mas não exatamente isso, de que cada um de nós possui um guia espiritual, não é assim? Cada um de nós possui um anjo da guarda. Como se fosse necessário que um espírito especificamente existisse para dar conta de cada um. E na verdade não é assim. Há pessoas que pela especificidade das suas tarefas, não só no campo da espiritualidade, mas também no campo das ações sociais de modo geral, das diversas atuações, muitas vezes precisam da assistência direta de um ou outro espírito mais objetivamente, outros se vinculam muito mais em função das tarefas do que propriamente por mérito pessoal de qualquer natureza. Mas de um modo geral, nós que estamos nas CNTPs, nas condições normais de temperatura e pressão, nós vivemos em comunidade. Não apenas a comunidade física, como também espiritual. E é natural que, vinculados a determinadas comunidades, mereçamos desses espíritos assistência. Então, as assistências são prestadas em bloco, vamos dizer assim. Mesmo porque nem todos, a gente também pensa nos espíritos que nos ajudam como espíritos extremamente superiores. A maioria deles não é dessa superioridade como imaginamos. Porque se fosse, não estariam se movimentando entre nós, estariam cuidando de outros interesses maiores. São espíritos que estão muito próximos também de nossa realidade espiritual, de nosso grau de evolução, mas que têm um pouco de lucidez maior e um pouco mais de recursos lá no mundo espiritual. E em função disso movimentam suas possibilidades para nos prestar auxílio. De maneira que hoje eles estão lá e nós estamos aqui, então somos assistidos. Amanhã estaremos lá e eles estarão aqui, nós os assistiremos. É um processo de, digamos assim, solidariedade que desenvolvemos nessa relação com os espíritos e deles conosco. Por isso, eles visitavam diversos lares, diversos espíritos cujas reencarnações eram ligadas à mansão e naturalmente a nosso lar, e visitavam também o lar de Marcela e o Deu. Eram casados há algum tempo e tinham 3 filhos, Roberto, Márcia e Sônia. Uma escadinha, portanto. O Roberto era o mais velho, se não me falha a memória, a Márcia era a mais novinha. E eles levavam uma vida tranquila até o dia em que Ildeu resolveu desviar o caminho do lar e buscar outros caminhos. Se fosse Jorge Amado contando, diria que Ildeu buscou o caminho do Bataclan. Né? Mas como nós não estamos em Gabriela, não tem nem cravo nem canela, Ildeu se encantou com uma mulher fora do lar, de nome Mara,
Uma mulher muito mais jovem do que Marcela, com todos os seus encantos, com todas as suas seduções. E a partir de determinado momento em que ele se apaixonou por Mara, foi aos poucos abandonando os seus deveres domésticos. Não apenas os deveres afetivos, mas também os deveres financeiros. E estamos falando da década de 40 do século passado, em que a mulher ainda era extremamente dependente do homem. Se ainda hoje surpreendemos casais que se configuram dessa forma, o homem sendo o mantenedor financeiro do lar, imaginemos 40, 60, 80 anos atrás, como as coisas não eram difíceis. E o Deu, à medida em que se distraía fora, perdia as responsabilidades dentro de casa. Muitas vezes, Marcela reclamava com ele, sentia a necessidade de um apoio, e ele simplesmente estrugia contra ela e lançava impropérios em relação a ela. Muitas vezes partia para agressão física. Quando em algumas situações o menino Roberto, o filho mais velho, se interpunha entre ambos, ele espancava o menino e afirmava com todas as letras que tinha gana de matá-lo. Porque no fundo, o Deus sentia que o filho lhe era inimigo. Não gostava de forma alguma do filho. As únicas que mereciam a afeição dele, ainda que pouca, eram as meninas, as filhas, Sônia e Márcia, porque ele nutria uma relação diferente, um afeto diferente. E um belo dia, Hilário, André Luiz e Silas prestando assistência, tentando dar apoio para que ela, Marcela, fosse serena para conduzir a situação. Ela, que não era besta, já tinha percebido o que estava acontecendo. Ela recebe uma carta. Porque a mulher não se contentou em roubar o homem da outra, e é homem mesmo, né? O-M-I, né? Que a gente fala, né? Acento circunflexo no O, né? Não se contentou em roubar o homem da outra, ela mandou uma carta afrontosa, dizendo: você não é de nada, ele é meu. Esse homem é meu e eu vou roubá-lo de você. Marcela, no entanto, não era uma mulher, digamos assim, espalhafatosa. Era, por outro lado, uma pessoa muito serena, muito calma, e que escolheu por conduzir a situação da forma melhor possível, sem causar escândalos, sem provocar convulsões. Também porque, coitada, dependia também financeiramente do marido e entendia que para os filhos seria muito mais traumático uma separação do que para ela conduzir a situação daquela maneira. Optou, portanto, pelo sacrifício. Porém, a situação evoluiu de tal forma que a convivência no lar se tornou, pensava ele, insustentável para o Deu. E ele necessitava se desfazer da família, em especial da esposa, para ficar livre a fim de viver o seu amor ou a sua paixão com Mara. Naquela época, o divórcio não era aceito ainda na legislação brasileira. A lei do divórcio, não me falha a memória, me corrija, meu amigo, passou a viger em 1º de janeiro de 79. E, naturalmente, as pessoas que se separavam não ficavam em situação regular perante a sociedade, perante a lei, de modo geral. E o Deus, então, começou a fomentar na mente uma ideia, a ideia de tirar a vida de Marcela, para que pudesse se livrar definitivamente da esposa, consociar-se com Mara e conduzir a sua vida da forma como ele achasse melhor. Quando essa ideia bailou na mente de Eudeu e começou a ganhar corpo, mente vazia, né? Começou a ganhar corpo, Silas resolveu designar 2 sentinelas, 2 espíritos que se revezariam diuturnamente naquele lar, a fim de evitar que o pior acontecesse. Então se revezavam, ficava um no período matutino ou diurno, outro no período noturno. Foram assim, nesse pé, tentando contornar da melhor forma possível a situação, até que um dia, às 2 horas da manhã, aproximadamente, o sentinela vai à procura dos amigos de Silas e dos companheiros para informar o seguinte: que o Deu estava destinado naquela noite a tirar a vida de Marcela. Tinha fabricado toda uma história, todo um enredo, e estava determinado a matar a esposa. Foram então André Luiz, Silas e Hilário, juntamente com o sentinela, até o lar. Quando chegaram, o quadro estava desenhado. Interessante é que o primeiro pensamento nosso de espíritas é assim: deve ter obsessores lá ligados ao casal, querendo ver o circo pegar fogo. Não necessariamente. Na verdade, o que é que havia? Em função do pensamento fixo dele, da sua ideia assassina, e o Deus atraiu espíritos desocupados,
que gostam de ver o circo pegar fogo, dessas almas, os espíritos de porcos que a gente conhece por aí, né? Que mais querem é fazer com que a coisa pegue fogo mesmo e o pior aconteça. E aí o que foi que Silas fez? Expulsou esses espíritos e tentou pensar o que fazer. Qual era o quadro? Eudeu estava sentado numa poltrona, estilo poltrona do papai, com uma harpa na mão de fogo, um revólver 38, cano curto, a esposa dormindo no quarto e os meninos dormindo no outro. Silas, com a sua sensibilidade aguçada, percebe o quadro mental de Eudeu. Porque nós bem sabemos, André Luiz nos ensina isso muito bem em seus livros, que os nossos pensamentos, quando são fixos, quando se detêm em uma determinada ideia, costumam ganhar forma, vida e movimento. Naquilo a que se chama de formas pensamento, ou ideoplastia. Nós damos plasticidade aos nossos pensamentos, nós damos vida às nossas ideias. E espíritos mais sensíveis e até médiuns mais sensíveis são capazes de penetrar nessas formas pensamentos e ver os quadros que estão lá pintados, desenhados, bem delineados. Como aquela ideia de matar a esposa era fixa em Eudeu, não era difícil para aqueles espíritos perceberem na sua psicosfera, na sua atmosfera psíquica, os quadros do crime que ele pretendia perpetrar. Isso estava muito bem desenhado. Ele trancaria o quarto dos filhos, chegaria no quarto da esposa, lhe daria um tiro na cabeça, de forma que ela não tivesse como escapar e simularia suicídio. Para que tudo transcorresse tranquilo e ele pudesse ficar solto, livre para viver da maneira como imaginava importante. Quando ele levanta da cadeira para fazer o que pensava, Silas teve a ideia. Foi rapidamente ao quarto dos meninos. E eu podia dizer assim, né? Cenas do próximo capítulo só doendo. Mas eu não vou fazer essa maldade não. Vai diretamente ao quarto e retira a mais nova, a menina Márcia, do corpo. Retira ela do corpo, aplica-lhe passes dispersivos sobre a região frontal a fim de lhe aguçar a percepção espiritual e mostra a ela o quadro da tela mental do pai. A menina, quando vê, toma um susto e volta correndo para o corpo. Acorda aos prantos gritando: papai, paizinho, não mate, não mate. Os gritos e o choro foram tamanhos que toda a casa acordou. Quando Marcela levanta da cama, ainda no seu traje de dormir, aturdida, ouve o barulho, corre para o quarto dos filhos. Lá estava Eudeu de joelhos, à beira da cama da menina, tentando acalmá-la para que ela ficasse tranquila, e a arma do lado no chão. Marcela, quando vê a arma, pensa logo, já sei o que ia acontecer. Corre, pega a arma, leva para o outro quarto, desmunicia a arma e volta, se joga aos pés do marido em pranto, dizendo: Eudeu, pelo amor de Deus, não se mate. Tadinha. Não se mate. Eu sei que a sua vida ao nosso lado tem se constituído no inferno, mas eu não quero ser um estorvo na sua vida. Eu prefiro que você se vá a cometer um ato desse tipo. Eu não conseguirei conviver com a ideia de que você se matou por minha causa. Se matou por minha causa. Eu te liberto, Eudeu. Vá viver a sua vida, viva como você quiser, e eu me viro com os filhos. Eudeu olhou para a esposa, naturalmente se sentindo um pouco rebaixado diante da nobreza daquela mulher, que apesar de todos os pesares se mantinha fiel e nobre e firme na sua vida, e intimamente se regozijou com a versão que a esposa deu aos fatos. E disse assim: é isso mesmo, Marcela. Eu não consigo mais viver assim. Para mim só tem duas soluções possíveis: ou suicídio ou desquite. Amanhã mesmo eu vou me embora. Ela enxugou o pranto, voltou para casa, para o quarto, e aí foi tentando dormir sem conseguir, ao passo que Silas lhe aplicava passes para que ela adormecesse. Quando ela saiu do corpo, ele lhe dirigiu palavras encorajadoras, dizendo que ela não se preocupasse com a separação, porque ajuda não lhe faltaria. Espíritos amigos sempre estariam ali para lhe dar força, para lhe dar coragem. Neste passo vão chegando entes queridos de Marcela, que já haviam partido, para também consolá-la naquele momento. Silas, Hilário e Eudeu então se afastam para cumprir com outros compromissos.
É aí que começa um diálogo interessantíssimo entre esses três espíritos. Aliás, a saraivada de perguntas de Hilário, porque quem já leu livros em que está presente esse espírito, lembra que Hilário normalmente é mais curioso do que André Luiz, e faz umas perguntas bem interessantes. E aí, é possível colher a partir do diálogo entre eles, anotações importantes sobre o divórcio, que é uma escolha, mas que pode ser uma escolha errada, dependendo do contexto. Hilário pergunta assim a ele: mas Silas, nós sabemos que o casamento é um vínculo duradouro, que deve ser incentivado para as pessoas. Nós estamos diante de uma situação do desfazimento de um casamento e você ainda estimulou Marcela a aceitar a ideia. Isso não é contrário à lei de Deus? Primeira ideia que nos vem à cabeça, né? Aí Silas responde a eles: há nas anotações do apóstolo Mateus certa passagem na qual Jesus afirma que o divórcio na terra é permitido a nós outros, olha, pela dureza dos nossos corações. Aqui, a medida deve ser facultada à maneira de medicação violenta em casos desesperadores de desarmonia orgânica. Na febre alta ou no tumor maligno, por exemplo, a intervenção exige métodos drásticos, a fim de que a crise de sofrimento não culmine com a loucura ou com a morte extemporânea. Então veja, primeira anotação, a dureza dos nossos corações, né? Em função da dureza dos nossos corações, se entende, se permite, né? Se compreende necessário o divórcio, a separação. Mas veja, só quando os corações de fato são duros, né? Porque hoje nós vivemos uma situação de extrema descartabilidade do casamento. Casa-se e descasa-se com uma facilidade muito grande. As pessoas se tornaram descartáveis. Os sentimentos se tornaram descartáveis. A afetividade se tornou uma moeda muito fácil de troca, inclusive. Vamos nos agregando e nos desagregando com uma facilidade muito grande. Como se o outro não fosse também um mundo de expectativas, de afetividade. Como se o coração não fosse terreno sutil e delicado. A gente transita pelo coração alheio sem preocupação, né? Sem atenção, sem interesse verdadeiro. E quando não nos convém mais, a gente faz o quê? Dá uma saculejada e joga para fora. Quando não deveria ser assim, em verdade. Nós, infelizmente, não estamos aprendendo a arte da convivência, né? Que é tão difícil, que é tão dolorosa, que requer renúncias, que requer sacrifícios, que requer, de fato, enfrentamentos. Mas preferimos situação de acomodação. Eu volto a isso daqui a pouco. Mas veja, assim como em certos casos de doenças graves é preciso medicação violenta, também o divórcio deve ser visto desta forma, como uma medicação violenta para casos extremos, para casos em que a convivência se torna insuportável. Olha lá, nos problemas matrimoniais, agravados pela defecção de um dos cônjuges, ou mesmo pela deserção de ambos do dever a cumprir, o divórcio é compreensível como providência contra o crime, seja ele o assassínio ou o suicídio, de fato. É melhor que se separem as pessoas do que permanecerem unidas, vinculadas por um crime, né? Por um suicídio, por um homicídio. Será sempre mais grave, mais drástico, mais dramático essa opção. E quantos crimes temos visto aí, hein? Chamados passionais. De pessoas que matam as outras porque acreditam que as possuem, né? Maridos que matam esposas, às vezes até porque só suspeitam que ela os trai, né? Que elas traem, enfim. Mulheres também que perpetram determinados crimes, como queimaduras, que a mulher é fantástica nesse aspecto, né? A capacidade inventiva e a crueldade da mulher está fora de série. É verdade, sim. Ivone Pereira dizia que as mulheres obsessoras eram as piores com que ela topava. Que era difícil ver a mulher obsidiando, mas quando a mulher obsidiava mesmo, né? O bicho pegava, como se diz na Bahia, né? O bicho pegava. Aqui também fala que o bicho pega? Pronto. Como se diz em Minas também, uai. Né? Diz que dois mineiros conversando um com o outro, né? Pó, pó, pó. Aí o outro diz pó, 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 pó. Vocês sabem o que é, né? Pode pôr pó, pode pôr pó, 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 pó. Pois bem, eu tava doido de fazer piada de mineiro. Aí, veja, falar de quê, né? Da mulher obsessora, assim, a criatividade feminina, né?
Porque o homem é assim, o homem tem a notícia de uma traição, ou de que a mulher vai sair, estoura logo, né? Porque a mulher não, ela guarda. Estilo Carminha, te pego na próxima esquina, né? E aí guarda o momento certo, o sujeito dorme, ela bota uma panela de água para ferver. E aí vai e joga direitinho no ouvido ou no rosto, ou então nos Países Baixos, né? Para poder utilizar, e diz, se não serve para mim, não vai servir para mais ninguém, né? E tem essas coisas e outras histórias tantas que a gente sabe, né? As mulheres são realmente, no matéria crueldade, a mulher ferida, ela é terrível, né? E por isso que eu digo, né, não vai ferir, é melhor cuidar, tratar com carinho, como diz a música do Peninha, quando a gente gosta, é claro que a gente cuida, né? É melhor cuidar. Quem não aprende cuidado, aprende coitado, né? É assim que diz, lá na Bahia diz assim. Então veja, providência, portanto, contra situações extremas. É sempre melhor a separação do que enveredar pelo crime, pelo assassinato, pelas ofensas, pelo desrespeito que muitas vezes acontece de parte a parte. Olha lá. Entretanto, assim como o choque operatório para o tumor e a quinina para certas febres são recursos de emergência sem capacidade de liquidar as causas profundas da enfermidade, as quais prosseguem reclamando tratamento longo e laborioso, o divórcio não soluciona o problema da redenção, porque ninguém se reúne no casamento humano ou nos empreendimentos de elevação espiritual no mundo sem o vínculo do passado. E esse vínculo, quase sempre, significa débito no espírito ou compromisso vivo e delongado no tempo. É claro que André Luiz... É claro que André Luiz diz que ninguém se reúne no casamento sem o vínculo do passado, de uma forma geral, né, gente? É uma regra. E como toda regra, possui exceção, né? Até porque a gente também conhece novas pessoas, né, assim? Descobre novas possibilidades. Se a vida fosse apenas um reencontrar, seria muito chata, né? Porque não nos permitiria variar, conhecer novas pessoas, enfim, ter novas possibilidades. Sem contar que muitas vezes nós nos vinculamos movidos por outros interesses. Ó, dinheiro também, não é? Quanta gente ainda hoje não casa por dinheiro. E não é só mulher não, homem também, viu? Que casam porque precisam viver às custas da pessoa, de um modo geral. Quantas pessoas ainda não se casam por conta da beleza física, né? Um rostinho bonito, um corpinho sarado, esquecidos de que a ação do tempo é corrosiva e a lei da gravidade atua, viu? Com o passar do tempo ela puxa tudo para baixo. Não tem para onde correr, né? E puxa mesmo. Você pode ter até dinheiro para poder ficar esticando. Mas chega um ponto que a pessoa de tanto esticar vira qualquer outra pessoa menos ela, né? Que desfigura, é sério. Eu vejo aí as mulheres que ficam muito feias, né? Porque até vai, o rosto estica, não sei o que, fica uma coisa disforme, mas o pescoço fica aquele pescoço enrugado, a mão não tem como disfarçar a mão, e o sovaco, aqui chama sovaco? Aqui sovaco, né? E também não disfarça o sovaco, né? Fica lá todo enrugadinho, uma coisa feia, uma coisa estranha, né? Parecendo um Frankenstein, né? Um pedaço daqui, uma coisa dali. Não tem pra onde correr. O tempo passa, meu amigo. Você lembrou de alguém, não foi? O tempo passa. O tempo passa para todo mundo. E as relações que se baseiam apenas em aspectos exteriores não duram. Não duram. É sério. Se não houver um mínimo de respeito e de afeto, não aguenta. Pode ter o corpinho que for. Pode ter as curvaturas que tiver. Pode ter os bíceps, os tríceps, os quadríceps. Seja lá como for, delineados e fortalecidos, não segura, não sustenta. Mas a gente vai, né, nessas expectativas, e tem gente até que casa por falta de opção, né? As mulheres que estão... Eu li muito com vocês hoje, né? Eu acho que eu vou sair daqui recebendo tomates mentais de vocês e ovos podres. Perispírito adentro. Me respondam, vocês mulheres que estão aqui, né? Quantas pessoas... Porque a mulher é assim, né? A mulher parece que tem uma idade que dispara um relógio dentro dela e diz assim, eu preciso casar, preciso casar, preciso casar. Principalmente por estar rindo. Principalmente se as amigas já casaram. Ela vai vendo uma casando, a outra casando. A irmã mais nova casa e ela ainda é encalhada. Que não dá certo com ninguém. Aí atinge os 30 anos.
Balzac, né? Balzaciana, a mulher de 30. Eu que completei 31, estou no projeto, né? 31 e aos 40, né? E aí disse, vou evocar Balzac para escrever o livro O Homem de 30 agora, né? Para me sentir agraciado. E aí ela chega aos 30, que aí parece que o negócio fica meio assim, né? Preciso ter um filho de qualquer jeito. Hoje pode até ter pela produção independente, né? Mas aí a primeira coisa que aparece pela frente, ela agarra. Sorriu, piscou o olho, fez que ela venha, meu filho. E pega, né? Dizem que é assim, a mulher aos 20 anos, quando vai escolher um homem, pergunta quem ele é, ele faz o que da vida, ganha quanto, mora onde, quem são os pais. Aos 35 ele tem todos os dentes? O critério já diminui, né? Essa é boa. Aí quando casa, fazendo uma escolha errada, movida por outros critérios, que não a verdadeira afetividade e tal, vai chorar e dizer, ah, Pedro, porque fulano é meu karma, porque Beltrano é meu karma. Eu digo, karma, criatura. Seu karma é você que escolheu errado. Tivesse mais paciência, não se apressasse tanto, teria feito uma boa escolha, né? E eu tenho uma amiga que me diz assim, Pedro, eu já estou com 31 anos, eu preciso casar. Tu me vergonha, rapaz, vai rezar, vai fazer uma prece para Jesus iluminar sua mente oca, sua mente vazia. Mas Pedro, eu preciso de um homem. Eu preciso de alguém que me banque. Depois caia da cama e não queira chorar. Não queira chorar. Então veja, a regra são os vínculos do passado, mas nem sempre existe. Em grande parte eles estão. E se existe vínculo do passado, olha, existem compromissos a serem atendidos. Por isso que é importante pensar quando se une. Porque quando nos unimos a alguém, estamos nos comprometendo. E o que faremos desse compromisso, né? É algo a se perguntar. O homem ou a mulher, desse modo, podem provocar o divórcio e obtê-lo como sendo o menor dos piores males que eles possam acontecer. Ainda assim, não se liberam da dívida em que se acham em cursos, cabendo-lhes voltar ao pagamento respectivo, tão logo seja oportuno. Claro que também essa ideia de pagamento de débito é uma comparação, não é? Não é que Deus seja um credor lá em cima, com os títulos de crédito na mão, dizendo execute-se, cumpra-se. Não. Mas tudo aquilo que fazemos precisamos de alguma forma corrigir, não é? Todo mal que levamos temos que de alguma forma corrigir ou compensar. Aí, Hilário pergunta assim, tudo bem, mas se eles desenvolveram entre si, ou ele desenvolver em relação a ela, essa relação de animosidade, será que isso não vem de outras existências, de outra vida? E aí Silas esclarece que, de fato, que na existência imediatamente anterior, Ildeu e Marcela foram casados. E que ele lá, a uma certa altura da relação, também se encantou com a mulher fora de casa. Então veja que já era um processo de um padrão mental, né? Um padrão mental cristalizado que se repetiu na outra existência. E aí fugiu de casa para viver amores com uma jovem, que possuía uma irmã. E essa irmã, quando cresceu, também foi seduzida por ele. E ele passou a conviver com ambas. Quando as duas não lhe prestaram mais, ele as prostituiu. E aí, caiu doente, bastante doente. Olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém para ajudar. Fez o quê? Quis voltar para Marcela. Quando voltou para a cidade, tentou se juntar com Marcela de novo, ela já estava com outro, porque, meu amigo, a fila anda. Né? E ela já tinha arranjado um garotão, assim, bonito, forte, de abdômen de tanquinho, que nem eu, sabe? E aí, ele, enciumado, não suportando, porque o homem é assim, o homem quer fazer, mas se fizer, o mundo acaba, ele vai lá e mata o rapaz. Parece novela da Globo, né? Mata o rapaz e depois morre com a doença. Desencarnam todos. No mundo espiritual, Marcela, que já era um espírito um pouco mais adiantado, aceita renascer para casar de novo com ele. Corajosa, né? Realmente é muito amor, né? Por isso que eu digo, não é para todo mundo não. Aceita casar de novo com ele, mas aceita ajudá-lo a reparar os erros que praticou. E aí recebe quem como filhos? O seu amante do passado que ele matou é o Roberto, menino mais velho. Porque ele tinha ódio? Porque de lá. E as duas jovens com quem ele manteve relações afetivas eram as duas filhas.
Por isso ele tinha uma afetividade maior. Os psicólogos iam adorar essa família, hein? Haja Érico e Eletra aí no meio, né? Verdade, verdade. Um caldeirão, né, de energias ali para ser trabalhada. Acontece que ele mais uma vez falha e deserta do compromisso. E fica ela com os abacaxis na mão para poder descascar, não é? E o deu então, Hilário pergunta assim, olha, que é uma pergunta que seria de todos nós. Mas indagou Hilário, se ele não encontra em Marcelo o amor integral, eu tenho 1 hora de palestra, né? Cadê? Pronto, estou mais tranquilo. 2 horas, aê! Vou até meia-noite, muito obrigado. Mas indagou Hilário, se ele não encontra em Marcelo o amor integral, por que razão ainda agora na presente romagem terrena a teria desposado, né? A afetividade juvenil não é sinal de confiança e ternura? Que é muito estranho, né? Aí eu lembro de um amigo nosso da Bahia, Naum Castro, que diz assim, vocês já repararam como sogra desconfia do genro normalmente? E aí fica naquela, na maioria, alguns casos acontece, né? Como quem diz assim, eu te conheço, e às vezes conhece mesmo. Já sabe quem foi você, ó, eu te conheço de outras encarnações, né? Você maltratou minha filha lá e agora quer repetir o negócio, e aí fica ali, ó, perseguindo na cola. Aqui não é estranho, tanto que ele tenha querido desposá-la, como ela ter aceitado, né? Já que a gente tem a afeição juvenil como sinônimo de ternura e confiança verdadeiras. A gente diz assim, os amores da juventude são sempre os mais puros, né? No fundo, quem fala isso é porque vive o platonismo, né? Vive um amor, ou lembra de alguém com quem sempre imaginou e não deu certo, aí se consorcia com outra pessoa, e que a coisa não é lá essas Coca-Cola, né? É uma Fanta, né? Uma Fanta uva, é um Antárticazinho, e aí fica sempre sonhando, poxa, ali com fulano, como é que teria sido? E com Beltrana, como é que teria sido? Sempre a idealização. O que a gente não tem é sempre melhor do que aquilo que a gente tem, né? Aí Silas vem com a resposta que eu vou lhes dizer, viu? Só isso aqui merecia uma palestra. Só essa resposta dele merecia uma palestra. Sim, é preciso considerar que nos achamos ainda longe de adquirir o verdadeiro amor puro e sublime. Muito longe, diga-se de passagem. Nosso amor é, por enquanto, olha aqui, que poético, uma aspiração de eternidade encravada no egoísmo e na ilusão, na fome de prazer e na egolatria sistemática, que fantasiamos como sendo a celeste virtude, não é? Olha aqui que coisa fantástica. Uma aspiração de eternidade, que seja eterna enquanto dure, né? Já diria o poeta Vinícius, baiano, né? Baiano, encravada no egoísmo e na ilusão. E como somos egoístas nas nossas relações, né? Nós sempre queremos que o outro seja a pessoa ideal. E nunca pensamos em ser as pessoas ideais para os outros. A gente sempre quer que o outro atenda às nossas expectativas e não se preocupe em atender às expectativas do outro. Buscamos companheiros e não companhia. Buscamos quem atenda aos nossos caprichos, esquecidos que os outros são pessoas, são indivíduos. Quantos de nós vivemos relações egoístas, hein? O que é o ciúme se não expressão também de egoísmo, porque também expressa insegurança. As pessoas ciumentas demais são inseguras demais. São pessoas que não se acham suficientes, que pensam que o outro o tempo todo pode trocá-las porque elas não são suficientes. E mais, também são pessoas maledicentes. Porque o ciumento sempre parte do pressuposto de que o outro vai traí-lo. Não é maledicência isso? Não é pensar mal do outro? Né? O ciúme é a expressão disso aqui também, de egoísmo. E nós, quando mergulhamos numa relação, muitas vezes, só queremos isso. Queremos alguém para nos preencher. Né? Assim, estou tão preocupado, procuro tanto alguém que me preencha, mas não se preocupe em preencher o outro. Em, de fato, conviver, que é viver com. Queremos quem viva em função de nós, dos nossos caprichos. Mas não pensamos em construir vida em comum. Também a ilusão de que eu falava mais há pouco. Nos iludimos com corpos que se deterioram, que passam. Nos iludimos com as fantasias que alimentamos, que também são desfeitas pelo tempo. A fome de prazer
Relacionamentos que se baseiam apenas em sexo não duram. Duram um tempinho. Mas, me permitam a expressão, vou usar outra, tem criança na plateia, né? O apetite sexual também diminui, também passa, né? A atração sexual se modifica. Aquele fogo que subia e consumia todo, né? Como diz a música, é fogo que sobe e me consome todo, com o tempo vai diminuindo. E aí, se não tiver um mínimo de respeito, um mínimo de afetividade, um mínimo de identificação verdadeira, a relação não se sustenta, não se segura. E a egolatria sistemática, que é o culto ao ego, o querer que o outro viva a sua realidade. Quantas pessoas não fazem isso, gente? Prendem o outro. Quando amar é libertar. Quando amar é dar asas para que a pessoa seja ela. Nada melhor do que conviver com alguém que tem a sua própria vida. Quantos casais que são assim? Você só vai se eu for. Aí é que eu vou mesmo. Sozinho. Claro. Porque casar, ou estar junto, ou estar na relação, não é fundirem-se os dois em um só. Porque normalmente vão se fundir, não em um novo, mas em um que domina a relação. É cada um ter a sua individualidade e criarem entre eles um ponto de interseção. Uma vida comum, mas cada um tem que preservar a sua individualidade. Eu tenho que ser eu. O outro tem que ser o outro. E nós temos uma vida juntos. Eu tenho que ter meus amigos, os meus gostos, as minhas vontades. Você também. Vamos compartilhar muitas. Mas vai ter momentos que teremos diferenças. E eu vou dizer, olha, eu vou. Tipo, vou sair com os amigos. Ah, não quero não, tudo bem, eu vou. E a relação fica saudável. Fica tranquila porque é preciso haver compreensão. Os outros não nos pertencem. E nós não pertencemos ao outro. Quer ver uma coisa que atrapalha muito? Você identifica na pessoa determinados defeitos. Aí diz assim, depois de casar eu conserto. Né? Conserta bolhufas. Ninguém conserta ninguém, cara pálida. Ninguém conserta ninguém. A pessoa só muda se ela quiser. Então é melhor não casar. Se é algo que você não concorda, consegue suportar, não consegue conviver, não case. Porque existem limites, né? Existe aquilo com que eu consigo conviver, aquilo com que eu não consigo. Se não consegue, não vá adiante. Porque vai ser traumático, vai ser problema. Não vale a pena. Então, olha, não adianta. É preciso ter a maturidade, inclusive, para entender isso. Que há coisas que podem mudar e outras não. Zélia Gattai, esposa de Jorge Amado, uma vez perguntado, o seu relacionamento com ele durou mais de 60 anos. Qual foi a fórmula do sucesso de vocês? Ela disse assim, minha filha, quando eu casei com Jorge, primeira semana, chega a me arrepia, primeira semana, ele saiu, acordou cedo, saiu do banheiro, deixou um pé de sandália para um lado, um pé de sandália para o outro, a toalha molhada em cima da cama, que é uma briga entre os casais, né? A tampa da privada suspensa, e as mulheres brigam que eu não sei porquê. Assim como o homem suspende para fazer xixi, a mulher baixa também para usar. Tem que o homem deixar o tempo todo baixa? Pelo amor de Deus, vai brigar por outras coisas, né? Não fica brigando por coisas tão banais, como diz a música, né? E aí, eu reclamei com ele, ele corrigiu e foi fazer as coisas dele. No segundo, no terceiro, no quarto, no quinto dia. No sexto, eu percebi que não tinha jeito, que ele era assim. E que eu tinha dois caminhos. Ou reclamar o dia todo dia, e desgastar a relação, ou fazer que não via e olhar para aquilo que ele tinha de mais belo, de mais importante para mim. E ela escolheu a segunda opção. E aí a mensagem é profunda, né? A gente precisa focar naquilo que importa e ir ressignificando as outras questões. Porque a gente às vezes engole elefante e se engaja com ervilha, gente. Com mosquito, é verdade. Se engaja com mosquito. E será que vale a pena desgastar as relações de modo geral por coisas pequenas, por coisas insignificantes? Prossegue Silas. Por isso mesmo, a nossa afetividade terrestre, quando na primavera dos primeiros sonhos da experiência física, pode ser um conjunto, isso aqui é fantástico, um conjunto de estados mentais consubstanciando simplesmente o quê? Consubstanciando simplesmente os nossos desejos. Nós projetamos no outro aquilo que queremos.
viveremos. O problema é que o sonho acaba. E quando o sonho acaba, o que é que fica? Entende? A gente projeta no outro aquela pessoa, mas a convivência faz com que os sonhos se tornem ou não realidade. E aí? Por isso é importante estar com os olhos bem abertos. Agora veja, consubstanciando simplesmente os nossos desejos, e ele completa. E os nossos desejos se alteram todos os dias. Entende? Estamos o tempo todo, olha, tendo os novos desejos, novas paixões, novas vontades. E enquanto for assim, e enquanto não tivermos maturidade para lidar com isso, nada feito. Nunca viveremos em paz, porque sempre queremos mais. Lembram do filme Vicky Cristina Barcelona, quem assistiu? Muito interessante o filme, aquela personagem, a loira, muito bonita por sinal, né? Que ela era uma pessoa desse tipo, inquieta. Nada nunca lhe bastava, nada nunca lhe preenchia. Por quê? Porque ela era de fato vazia. Nós não devemos buscar nas relações a felicidade. Nós temos que levar a nossa felicidade para as relações. Porque ninguém nos pode tornar felizes, gente. Eu é que sou feliz porque quero ser. Eu é que tenho que descobrir em mim a capacidade de felicidade. Não é o outro que me proporciona isso. Não é o carro. Não é o centro. Não é ninguém. Sou eu. É a minha realização. Os desejos estão sempre mudando, se alteram todos os dias. E em razão disso, recordemos o imperativo da recapitulação. Nessa ou naquela idade física, o homem e a mulher, com a supervisão da lei que nos governa os destinos, encontram as pessoas e as situações de que necessitam para superarem as provas do caminho. Provas indispensáveis ao burilamento espiritual de que não prescindem para a justa ascensão às esferas mais altas. Então, naquilo em que temos mais dificuldade, nós seremos testados, digamos assim. Não por ninguém, mas por nós mesmos. Naturalmente buscamos pessoas e situações que irão testar em nós os avanços ou não que já realizamos. Por isso os reencontros. Por isso as redescobertas. Por isso os enfrentamentos para ressignificarmos as relações e os sentimentos. Assim é que somos atraídos para determinadas almas e por determinadas questões, nem sempre porque as estimemos em sentido profundo, mas sim porque, olha, o passado nos reúne a elas. Joana de Ângeles diz assim, que existem famílias bênção e famílias provação. As bênçãos se reúnem por laços de sincero afeto, as outras por traumas do passado. Eu não conheço uma bênção até hoje, vocês conhecem? Só vejo bagaceira. Só vejo isso aqui, ó, consórcios humanos que são ligações de aprendizado e sacrifício. Constantemente, como é de fato, olha, a maioria dos reencontros na esfera da afetividade. Prossigamos. As escolhas e os traumas. Silas diz o seguinte, em outras palavras, sem a gente precisar ler tudo. E lá ele pergunta assim, mas vem cá, e o Deus se comprometeu com ela e com eles. E se ela vier a falhar depois que ele desistiu? Aí Silas esclarece o seguinte, olha. Marcela é senhora de si, e com a deserção do esposo é chamada em cargos duplos. Desejamos sinceramente que ela seja forte e se sobreponha às vicissitudes da vida, mas se resvalar para delituosos desequilíbrios, que lhe comprometam a estabilidade doméstica na qual os filhos devem crescer para o bem, mais complicado e mais extenso se fará o débito de Eudeu. Porquanto as falhas que ela venha a cometer serão atenuadas pelo injustificado, ou melhor, injustificável abandono em que ela lançou o marido. Quem se faz responsável por nossas quedas, experimenta em si mesmo a ampliação dos próprios crimes. É claro que ela não terá anulado a sua responsabilidade, mas ele que provocou a situação, sem um motivo real, plausível, também responderá por uma eventual queda dela. No entanto, se ela, vamos lá, embora estejamos todos uns diante dos outros em processo de reparador de culpas recíprocas, em verdade, antes de tudo, somos devedores da lei em nossas consciências,
fazendo mal aos outros quando praticamos o mal contra nós mesmos. Se ele, por acaso, aí vem, eu acho que na próxima película, se ela, no entanto, conseguir enfrentar a situação e superar as dificuldades, ela terá crescido e ele terá estacionado. E aí, meus amigos, quando a consciência dele, olha, ativar, talvez será tarde demais. Porque ele pretenderá procurar os que deixou para trás, só que os que deixaram para trás já estarão bem à frente. E podem não querer esperar por ele. E aí a dor é maior. O livro é há 2000 anos. Há 2000 anos. Emmanuel, que fala da sua própria história ao lado do espírito Lívia. Emmanuel foi extremamente desidioso na relação com Lívia. A tratou como traidora, como espírito leviano. Quando ele resolveu reencontrá-la, já era tarde demais. Ela tinha morrido sacrificada no circo romano como cristã. E ele amargou duros 2000 anos. 2000 anos. Porque mesmo agora, como Emmanuel dizia ao Chico, que somente uma vez por semana ele conseguia encontrar com Lívia, a sua eterna namorada. Ela avançou a partir da privação que viveu, ele estacionou pela escolha errada que fez, que lhe custou 2000 anos de sofrimento e de dissabores, que poderiam ser outros, de outra produção, de outras possibilidades. Então vejamos, se o Deu mais tarde, como eu dizia, desejar reunir-se a Marcela, Roberto, Sônia e Márcia, então redimido nas esferas superiores, deverá possuir uma consciência tão dignificada e sublime quanto a deles, de modo a não se envergonhar de si mesmo, considerando-se a probabilidade de triunfo para a esposa e os filhinhos nas provas árduas que o porvir lhes reserva. É diante disso que Hilário vai dizer, exclamando: Deus meu, quanto tempo então para uma empresa dessas? E quanta dificuldade para o reencontro se os entes queridos não se dispuserem a esperar. Não foi à toa, meus amigos, que Jesus afirmou: reconciliai-vos com os vossos inimigos enquanto estáis a caminho. A gente nunca sabe o dia de amanhã. No dia da consciência, no dia do despertar, de percebermos a extensão das escolhas erradas e os traumas que provocaram, nós não sabemos quando será possível o reencontro. Quando teremos condição favorável, inclusive, para resolver as questões. Daí porque é sempre melhor poupar tempo e aproveitar o tempo que segue. Sim, confirmou Silas. Quem se retarda por gosto não pode queixar-se de quem avança. Olha, lapidar, né? Quem fica para trás porque quer, não pode se queixar de quem quer andar. A cada um segundo as suas obras, ensinou o divino orientador. E ninguém no universo conseguirá fugir à lei. A proposta era, para a noite de hoje, refletirmos sobre as nossas escolhas. E aí cada um, naturalmente, vive os seus traumas, os seus dramas, as suas dificuldades, né? Nenhum de nós na Terra que não tenha conflitos, que não tenha problemas, que não atravesse situações difíceis. Mas devemos aproveitar a bênção do Espiritismo, essa doutrina que tanto nos consola e que tanto nos esclarece, e que nos permite esta oportunidade de reflexão, de podermos parar e avaliar o que temos feito, o que fizemos e o que temos a fazer, e de pensar nas escolhas que temos diante de nós. 1 minuto pode decidir uma eternidade, gente. O instante do indivíduo que se suicida define anos, séculos de dissabores pela frente. Mas o instante em que a pessoa cala uma ofensa, prefere o silêncio e prossegue trabalhando em favor do bem, também define modificações e transformações. Daí porque, meus amigos, melhor é evitar os traumas, aproveitar os reencontros e fazer agora as escolhas certas. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Queridos irmãos, muitos gratos ao Pedro Camilo
Muito gratos estamos por mais essa bênção de conhecimentos que chegou até nós. E vamos agradecer a Ele, agradecendo também a espiritualidade amigo juntos, né? Aproveitando esse clima de amor e paz, vamos serenar nossas mentes agora para entrarmos em oração. Lembrando da figura meiga e eterna do nosso querido Mestre Jesus, vamos dizer assim: querido Mestre e amado, conduza as nossas vidas, Senhor, para que saibamos, com mais discernimento e calma, realizar as escolhas dos nossos caminhos. Que esses reencontros que nos tocam a cada dia, Senhor amado, seja oportunidade divina aproveitada por cada um de nós, para que caminhamos um pouco mais na senda da nossa evolução, evitando esses traumas tão amargos que muitas vezes vêm nos sacudir e nos mostrar a necessidade de caminharmos com devoção e sinceridade no seu Evangelho de amor. Querido Mestre amado, agradecemos por final essa noite abençoada que comungamos juntos, junto com o nosso irmão que veio de longe trazer esses ensinamentos, tocando o fundo da nossa alma, encontrando dentro de nós tantos desencontros, tantos dissabores, mas mostrando para cada um que saberemos, se tivermos calma e discernimento, avaliando a nossa vida nas bases do seu Evangelho, realizar as melhores escolhas. Jesus amado, que essa paz que nos envolve agora seja levada através dos nossos pensamentos até os nossos lares, e encontre os nossos familiares em paz e em harmonia. Também a todos os que sofrem, lembramos agora, Senhor. Em especial, Senhor Jesus, pedimos que o Senhor ilumine a vida, a caminhada, o trabalho, a missão do nosso querido amigo palestrante, para que ele continue levando paz, amor e sinceridade a cada irmão que entrar em contato com a sua fala, com a sua energia, com a sua elevação de voz na caminhada do amor. Obrigado, Jesus, e ser conosco agora e sempre. Que assim seja.